Olá, hoje nós vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus no livro que nós estamos meditando nas últimas escolas dominical, primeira carta de Pedro. Então abra sua Bíblia aí onde você estiver, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 até o versículo 11. Hoje a nossa perícope, o nosso texto, será este texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 até o versículo de número 11. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmemente, ou firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração antes de estudarmos a palavra do Senhor. Ó bendito Salvador, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, que sejam momentos proveitosos na Tua presença, de correção do nosso coração pecaminoso, de edificação, ó Pai, e de consolação também. Nós pedimos a iluminação e direção do Teu Espírito Santo em tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Se há uma área em que muitas igrejas exploram, é a área da batalha espiritual. Algumas igrejas chegam a exagerar nesse quesito, ao ponto de falarem com demônios, né? Ou dar muita ênfase a Satanás e a sua ação na sociedade também, usando alguns textos da Escritura. Fato é que a Bíblia fala sobre Satanás, mas a Bíblia não dá toda essa ênfase nas ações do diabo. Por isso nós não devemos ir para nenhum desses extremos. Não podemos, por um lado, nos cultos somente ficar falando do diabo, né, das ações do diabo, com medo do diabo, mas não podemos também ignorar o fato de que existe um ser maligno e que luta contra a igreja. Apesar de todos esses exageros que nós vemos relacionados à figura de Satanás e ao tema de batalha espiritual, de fato, por trás das perseguições, das crises que muitas vezes o mundo vive, está a pessoa de Satanás. Obviamente, Deus está no controle de tudo, mas muitas vezes Deus permite que Satanás faça algumas coisas, opere algumas coisas, exatamente para provar o povo de Deus e também para outros tantos motivos justos e bons. O apóstolo Pedro, então, está falando com pessoas aqui nessa carta que estão passando por uma crise, né? Havia perseguição por parte do Império Romano e é a primeira vez agora que o apóstolo Pedro vai falar sobre quem está por trás dessa crise. Ele coloca então a pessoa do diabo ali, né? Mostrando que ele está por trás dessa crise. Por isso, o nosso tema de hoje é vivendo como cristãos no conflito espiritual. Olhando a estrutura dessa carta que nós estamos estudando, nós já estudamos algumas perícopes dela nessas escolas dominical passadas e falamos um pouco sobre os privilégios da salvação, como você pode ver exposto aqui no projetor. Falamos a respeito também do compromisso dos crentes uns com os outros nos momentos de crise. E hoje nós vamos falar, então, sobre essa questão de viver no conflito espiritual. O que nós devemos fazer dentro deste conflito, dentro desta guerra espiritual? O que nós devemos fazer? É importante salientarmos que, a partir do capítulo 5, Pedro já está fazendo as suas considerações finais dessa carta. E nessas considerações finais, ele fala, no começo do capítulo 5, ele fala com os líderes da igreja e fala também com os mais jovens da igreja, né? Com essas duas classes de pessoas, ele se volta para os presbíteros
orientando os presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus de uma maneira sábia, sem controlar o rebanho. Ele dá várias orientações aí, como você pode até ver na sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 1 ao 4, Pedro faz este apelo aos presbíteros, dizendo que os presbíteros devem pastorear, supervisionar aquilo que Deus deixou sob a responsabilidade deles. Não devem fazer isso por obrigação, não devem fazer isso por interesse financeiro e não devem ser dominadores do rebanho. Veja, a orientação é o pastoreio em momentos de crise. Depois, o apóstolo Pedro se volta para os mais jovens da igreja, para o resto da igreja, dizendo que eles devem ser humildes no momento de crise. O versículo 5 até o versículo de número 7, nós vamos ver isso. Pedro destaca a submissão, o serviço e a entrega a Deus nos momentos de crise. Ou seja, a igreja deveria, mais do que nunca, se submeter às suas autoridades, para que, no momento de perseguição, a igreja não se dispersasse, o que seria natural de acontecer em momentos de dificuldades, em momentos de perseguição. Chegamos então à nossa perícope, em que Pedro começa a destacar então algumas orientações de como viver no momento de crise espiritual e mostrando que quem está muitas vezes por trás dessa crise é a própria pessoa do diabo, de Satanás, que luta contra os filhos de Deus. Isso se aplica de uma forma boa, né, ao nosso contexto, porque nós estamos vivendo um momento de crise talvez nunca vista aí pela nossa geração. Vivemos uma crise na saúde, vivemos uma crise política, uma crise ideológica, vivemos uma crise na religião. A igreja está confusa e não sabe como interpretar os fatos, aquilo que está ocorrendo. E vivemos uma crise, podemos dizer, uma crise de informação. As pessoas, pelo fato de ter acesso fácil à internet, elas acabam acreditando em qualquer tipo de notícia. Nós temos na internet vários especialistas de diversas áreas, né? Mesmo sem ter estudado, sem ter lido um livro a respeito do assunto, nós podemos dizer que é a era da memeologia, né? A pessoa acaba sendo especialista num assunto porque viu alguns memes. Isso acaba causando confusão, porque todo mundo quer ser cientista, todo mundo quer ser teólogo, todo mundo quer dar opinião a respeito de tudo, de política e assim por diante. Isso acaba gerando confusão. Não podemos negar, independente da sua opinião, não podemos negar que nós estamos vivendo um momento de crise. Aqui então nós temos algumas orientações importantes de como viver como cristãos, porque afinal de contas nós queremos nos comportar como cristãos, acima de cidadãos dessa terra ou acima dos nossos direitos até mesmo civis, está a nossa dignidade celestial ou a nossa identidade celestial. Então, acima de tudo, deveríamos nos perguntar como podemos viver como cristãos nestes momentos de crise, nesse momento de crise que nós estamos atravessando. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você, algumas verdades deste texto das Sagradas Escrituras. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 até o verso de número 11. O primeiro conselho de Pedro aqui é em relação à vigilância. Você pode reparar no verso 8 que nós temos essa realidade. Pedro diz o seguinte, no verso 8, o texto que nós já lemos, mas para reforçar, quero ler novamente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, nós temos aqui o resumo desta orientação de como viver como cristãos nos momentos de batalha espiritual, nos momentos de crise, de conflito espiritual, de embate espiritual. Primeiro, então, estejam em vigilância. Os crentes devem vigiar, os crentes devem andar acordados, especialmente nesses momentos de batalha espiritual. Nós temos aqui, no começo do verso 8, como vocês podem acompanhar em vossas casas, ou até mesmo como está projetado aqui, nós temos o imperativo, sejam sóbrios, vigilantes. Primeiro é destacada aqui a sobriedade, que é a capacidade de olhar para aquilo que é real com a mente clara, com a mente aberta. A capacidade de ter uma interpretação equilibrada da realidade. E nós temos também o destaque para a palavra vigilância, que é um estado
de observação, de prontidão. A pessoa que está vigiando, ela está pronta, ela não está dormindo, né? Nós podemos dar o exemplo da guerra, né? Um soldado que está na guerra e ele não está atento àquilo que está acontecendo, provavelmente ele será um alvo fácil. O cristão que está dormindo, que não está pensando na sua realidade, por exemplo, na nossa realidade, né? O cristão que ainda não acordou para o fato de nós estarmos vivendo momentos muito complicados, e destaca o fato de que é o momento mais complicado, nem tanto por essas crises políticas e da saúde e assim por diante, mas por conta da crise e da batalha espiritual. É óbvio que não estou fazendo uma dicotomia aqui entre espiritualidade, política e saúde, porque tudo tem a ver com espiritualidade. Mas a causa primária de todas essas coisas é, antes de tudo, espiritual. Muitos crentes têm ignorado isso, têm dormido para isso, têm se preocupado muito mais com o embate ideológico nas redes sociais, têm se preocupado muito mais com o embate acerca da saúde, da preservação de vidas, que é importante, mas a gente não pode negar aquilo que é antes, aquilo que é pressuposto, aquilo que é primário. Ou seja, vivemos um momento de crise, acima de tudo, um momento de crise espiritual. É interessante o apóstolo Pedro fazer essa citação aqui a respeito de Satanás, né? É a primeira vez que ele faz isso nessa carta e ele demonstra para aqueles crentes que a perseguição que eles estavam vivendo nas mãos de Nero não era simplesmente uma perseguição promovida por Nero, mas quem estava por trás disso era o próprio diabo. Como ele diz no verso 8, o diabo, o vosso adversário, que anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os cristãos deveriam entender na época que atrás do imperador estava a pessoa de Satanás e seus demônios lutando contra a igreja. Nós não devemos ignorar isso também nos nossos dias. A principal entidade ou instituição a ser perseguida é a igreja. O alvo é a igreja. A crise principal é uma crise espiritual. Os filhos de Deus. Não estou falando de denominações aqui, porque há denominações que se auto-intitulam cristãs, mas não são cristãs. Estou falando da igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra. O alvo de Satanás sempre foi perseguir essas igrejas. E por muitas vezes Satanás usou essa estratégia de usar governos ditatoriais, ditaduras comunistas ou ditaduras de direita também, como ocorreu na história, usar essas ditaduras, esses estados para controlar, para perseguir a igreja, para proibir a igreja de fazer determinadas coisas. A perseguição, então, é algo que ocorreu naquela época e é algo que ocorre hoje em dia também. O diabo usa geralmente estes meios, né, para dividir a igreja, para perseguir a igreja. Na época em que Pedro estava escrevendo, nós tínhamos esses dois tipos de perseguição. Aquela perseguição que era promovida pelo Estado e aquela perseguição que vinha de dentro da igreja. As heresias, né, que eram proferidas, ensinadas ali pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos. Pedro, ele está falando aqui de Satanás, e para que os crentes tomem cuidado com o diabo. Não seria loucura dizer que Pedro, neste momento em que estava escrevendo este texto da Escritura, talvez tenha se lembrado de que um dia Satanás pediu para cirandar com ele, pediu para peneirar Pedro. E o próprio Jesus disse que intercedeu por Pedro. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32, que Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E o interessante é que naquela mesma noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. E em outro momento, Pedro, com boa intenção, tenta impedir Jesus de sofrer o seu martírio, dizendo: Senhor, não faça isso com você mesmo. Pedro faz isso por influência de Satanás. Vejam, amados irmãos, como isto é sério.
como isto é importante, como devemos estar atentos, como não devemos deixar que Satanás e seus demônios nos enganem, fazendo com que nos preocupemos com coisas supérfluas, quando o principal está acontecendo e nós não estamos vendo. Devemos estar, então, vigilantes para andar como cristãos no conflito espiritual. A semelhança do boxeador, que deve estar sempre com a sua guarda levantada. O crente deve estar sempre pronto a saber, a identificar quem é o seu real inimigo. Hoje nós vemos crentes lutando contra crentes. Discussões supérfluas, frívolas, que não edificam e que escandalizam as pessoas que não são crentes. Porque os crentes passam a ver inimigos que não são de fato inimigos. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todo o principado e potestade. A nossa luta, então, é contra Satanás e seus demônios. Por isso devemos estar vigilantes em tudo isso. O pecado é algo perigoso e é algo que Satanás usa para poder usa como isca para poder nos agarrar, para poder nos fazer cair. Diante disso, o nosso dever é vigiar, estar sempre atento, olhando para as coisas que de fato são importantes, não nos distraindo com as coisas passageiras dessa vida. E um exemplo de como Satanás ele age com astúcia, tentando sempre derrubar os filhos de Deus, é o exemplo da própria queda. Eu gostaria que você acompanhasse, quando você pudesse ler nas Sagradas Escrituras, o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, especialmente o capítulo 3, onde a Bíblia diz o seguinte, que a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ao conversar com a mulher, a serpente, que era Satanás, começou a enganar a mulher, distorceu as palavras de Deus. Distorceu aquilo que Deus tinha dito. Deus não disse isso, mas ela distorceu, a serpente distorceu para que Eva fosse enganada. É isso que Satanás faz em sua tentação. Ele distorce a palavra de Deus. Ele tira a palavra de Deus de seu contexto. Ele torce aquilo que Deus fala. E a pessoa acaba caindo nessa tentação porque a pessoa acaba cobiçando aquilo que é errado e acaba não vendo a realidade. O próprio pecado acaba enganando a pessoa. Por isso, a maioria das pessoas que são enganadas por Satanás são enganadas porque optam por ouvir os seus próprios pecados. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento que nos últimos dias as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, mas elas amontoariam doutores para si, que diriam a elas aquilo que elas querem ouvir de acordo com os seus pecados, de acordo com as suas próprias concupiscências. Diante disso, a primeira coisa que eu quero compartilhar é isso. Como ser um cristão no conflito espiritual? Primeira coisa, estando em vigilância. Temos visto que a igreja está dispersa. Muitos não têm acompanhado as mensagens postadas pelos líderes das igrejas. Temos visto que cada vez mais as pessoas estão com dificuldade até mesmo de ver um estudo, estão preferindo ver talvez um filme ou coisa parecida com isso. Isso é tão perigoso. Satanás está com os seus ardis aqui separando a igreja na face dessa terra, nessa crise mundial. Devemos então estar vigilantes. Acorde, crente, servo de Jesus Cristo. Acorde neste momento de crise. Ouça a voz do Senhor. Eu tenho certeza que aqueles que são servos de Jesus ouvirão a voz de Cristo, pois as ovelhas de Cristo sempre ouvem a sua voz. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você está no verso de número 9. E este verso diz o seguinte: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o texto começa aí com resistir-lhe. Por isso, a segunda orientação de Pedro aqui para
sermos cristãos, a orientação para sermos cristãos verdadeiros no conflito espiritual é resistam. Vigie, a primeira, a segunda, resistam. O destaque para o verbo aí, resistir-lhe, está se referindo a Satanás. Então, aqui, em outras palavras, quer dizer, resistam a Satanás, ficando firme na fé. Resistam a Satanás. Nós temos alguns paralelos interessantes na Escritura dessa orientação de resistir ao diabo. Por exemplo, um paralelo importante em Tiago capítulo 4, verso 7, onde Tiago diz as mesmas palavras, resistir ao diabo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11 e 13, Paulo também fala que devemos vestir ou nos revestir de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas do diabo. É o mesmo sentido aqui, para que possamos resistir às ciladas de Satanás. E é neste mesmo contexto que o apóstolo diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados e potestades, contra os demônios. Por isso, amados irmãos, os cristãos devem estar atentos, firmes na fé. A fé aqui pode ser entendida de diversas maneiras. Firmes, mas a principal é que devemos estar firmes na nossa crença, naquilo que acreditamos, nas doutrinas bíblicas, no Evangelho, em Jesus Cristo. Não devemos abandonar essa crença maravilhosa que um dia Deus colocou no nosso coração. Tudo isso era importante para o contexto. Por quê? Dentro do contexto ali, os crentes não podiam fazer muita coisa. Hoje nós temos mecanismos no nosso sistema de governo, que é uma democracia, mecanismos que nos permite até mesmo fazer uma manifestação, até mesmo fazer um abaixo-assinado ou coisas parecidas com isso, para que a gente possa lutar aí pelos nossos direitos. Mas naquela época era outro sistema de governo, era uma ditadura ali, um imperialismo, onde as pessoas não tinham direitos. E, inclusive, especialmente a igreja não tinha direitos. Por isso eles não tinham muito a fazer, eles não podiam fazer uma manifestação, eles não podiam fazer um abaixo-assinado contra o imperador. Por isso essa palavra é tão importante para eles. Resistir. Resistam. Resistam à perseguição. Essa palavra também é importante para nós. Porque, de certa forma, estamos de mãos atadas. O que fazer diante desse conflito que estamos vivendo hoje? Diante das informações tão confusas, muitas vezes não sabemos nem o que fazer. Mas sabemos de uma coisa: nós devemos resistir, firmes na fé, às ciladas de Satanás. Pedro destaca também, na continuação do verso 9, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa palavra é importante, amados irmãos, porque é como se Pedro estivesse dizendo para aqueles crentes: vocês não são os únicos a sofrerem. Vocês não são os únicos a passar por perseguição. Vocês não estão sofrendo sozinhos. Fiquem certos do seguinte: em todo o mundo, e o mundo da época, claro, é toda a parte da Europa, da Ásia Menor, né? Outras partes do mundo ainda não tinham sido descobertas, mas em todo o mundo da época, pessoas estavam sofrendo pela causa de Cristo. Isso é importante para não pensarmos que nós somos os mais sofredores do mundo. Às vezes passamos por determinadas dificuldades e pensamos que só nós que sofremos, né? Nos vitimizamos, pensando que somos os mais sofredores do mundo e nos esquecemos de que outras pessoas sofrem do mesmo problema que sofremos e muito mais. Veja, irmãos amados, quando olhamos para o nosso contexto, vemos que a igreja está sendo, de certa maneira, prejudicada, com boa intenção ou má intenção dos governantes. Mas olhamos também para contextos muito piores do que o nosso. Por exemplo, na China, na Coreia do Norte. Na parte ocidental, o México, que é o país que mais promove perseguição aos cristãos do mundo ocidental.
devemos nos lembrar destes irmãos e devemos nos confortar pelo fato de sofrermos juntos. Isso faz parte do viver cristão, o sofrer. Por isso é tão importante, irmãos amados, resistir. A resistência, muitas vezes, é mais importante do que a força. Você deve estar lembrado aí de alguma maratona que você presenciou, essas maratonas que são de dezenas de quilômetros aí, longas, e você deve perceber que aqueles que ganham essas maratonas não são fisiculturistas, não são os mais fortes, mas eles são os mais resistentes. Talvez sejam aqueles que têm menos força, mas têm mais resistência. Por isso é importante para o nosso contexto. Ainda que não tenhamos força, devemos resistir. Isso nos lembra as palavras de Jesus à igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Tendo pouca força, eles resistiram. Por isso, a aplicação dessa parte é o seguinte: além de tudo que a gente está dizendo, resista, permaneça firme. Não deixe que Satanás coloque dúvidas no seu coração. Não deixe que uma narrativa coloque dúvidas no seu coração. Algumas pessoas estão até se perguntando, será que a igreja é tão essencial assim? Eu digo para você, a igreja é essencial sim. Não importa se algumas entidades estão definindo nesse momento aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Quem define para nós aquilo que é essencial e não é essencial não são organizações deste mundo, mas é a Escritura Sagrada. E a igreja é essencial. Até porque, amados irmãos, todos estes valores pelos quais as pessoas têm lutado, a preservação da vida, ela veio nada mais nada menos que o 6º mandamento, que foi promulgado no mundo pela igreja. Não matarás. Ou seja, não assassinarás, não tirarás a vida de uma pessoa injustamente. E aponta também para a preservação da vida. Preserve a vida. Ninguém estaria preservando a vida um do outro. Ou estaríamos numa preservação seletiva se a igreja não tivesse, com os seus ensinos vindos de Cristo, construído o Ocidente. Devemos pensar então que a igreja sim é essencial. Por isso, quem nos diz aquilo que é essencial e não é a Sagrada Escritura, não é nenhuma entidade falível. As instituições deste mundo falham. O governo falha, a ciência falha, mas a Sagrada Escritura nunca falha. Por isso, resista. Não duvide daquilo que Deus fez, daquilo que Deus instituiu. Esta é a primeira parte deste estudo. Nós vamos então ter uma pausa e vamos para a segunda parte. E o link dessa segunda parte vai ficar compartilhado na descrição desse vídeo. Você vai clicar e aí nós vamos para o último ponto dessa mensagem que estamos estudando hoje, sobre como ser cristãos dentro do conflito espiritual, né? Dentro do nosso conflito contra Satanás e contra os demônios. Deus abençoe a sua vida.